O jornalista Luiz Eduardo Oliva é um homem de múltiplos instrumentos. Advogado, professor universitário, gestor público, ator, escritor, enfim, muitas são as atividades exercidas por ele ao longo da sua vida, sempre deixando uma marca pessoal em tudo aquilo que realiza. A família de Luiz Eduardo Oliva é uma família de intelectuais. A sua irmã, Terezinha Oliva, historiadora da maior importância, professora da Universidade Federal de Sergipe, e o seu pai, o jornalista João Oliva Alves, que teve um papel marcante na resistência ao golpe militar de 1964, ao lado do ex-governador Seixas Dória, marcou a vida do estado de Sergipe, do Brasil, e também deixou, junto com a sua esposa e mãe de Luiz Eduardo, Dona Maria Alves, uma prole numerosa. Foram 10 filhos. Na verdade, foram 15, dos quais 10 conseguiram sobreviver àquele período da vida no qual os partos eram feitos em casa e a mortalidade infantil ainda era um fenômeno com percentuais elevados, mas os Oliva são marcantes na vida intelectual do estado de Sergipe. Neste vídeo de memórias, o jornalista Luiz Eduardo Oliva nos apresenta a família Alves de Oliva. Vamos acompanhar o seu depoimento. Sou Luiz Eduardo Oliva, Alves de Oliva, na verdade. Eu sou de 21 de dezembro de 1954, portanto, vou fazer 66 anos agora, breve. Nasci na cidade de Riachão do Dantas e vim embora para Aracaju com 1 ano de idade, 1955. Pronto. Então, na verdade, eu só sou um riachãoense de nascimento, embora seja de amor, porque minha infância toda foi passada no Riachão, sempre eu tenho toda uma relação com o Riachão, em relação de carinho, de amor de todos os meus parentes, então, nesse aspecto. Mas, na verdade, eu me coloco hoje como um dos mais velhos aracajuanos, que Aracaju é uma cidade nova, então, quem está na nossa idade já é mais aracajuano do que os aracajuanos todos. Maria Alves Oliva, minha mãe, nascida em Riachão também, na Capela, nasceu em 5 de maio de 1922 e morreu, eu acho que 11, se não estou enganado, 11 de junho de... não, 11 não, 15, 14 para ser preciso. Minha mãe morreu 2 dias depois que eu tomei posse como secretário de Direitos Humanos e você como diretor da empresa social. E meu pai, João Oliva Alves, do Riachão também, nascido em 21 de dezembro de 1922 também. João Isaías Alves, meu avô, escreveu uma crônica até pouco tempo, ele foi da guarda de Floriano Peixoto, tocou gaita na libertação dos escravos, ele vendia açúcar a Antônio Conselheiro, quando Antônio Conselheiro teve aquela região, então conviveu com Antônio Conselheiro, contava isso. Foi das fazendas de café lá de São Paulo, como agregado, contava que era maltratado e se vingava quando mandavam pegar água, ele fazia um xixizinho na água do patrão. E ele é a figuraça, João Isaías Alves. Eu fui da guarda pessoal do Floriano Peixoto. E casado com, ele era viúvo e casou com a minha avó, Josefa Alves dos Santos, Dona Defa, a maior negociante de Riachão. Para você ter ideia, o pai de Gegé, o Goré, me contava, uma vez no iate de Riachão do Dantas, conhece Dona Defa? Minha avó, a maior negociante e a mulher mais séria de Riachão daquela época. Minha avó era de secos e molhados, seria uma mamé de Parmendonça da vida, foi rica por conta disso, mas acabou que lá na vida, ela com meu avô, José Alves dos Santos, aí é da parte da minha mãe.
Da parte de meu pai, João Isaías Alves, José Alves dos Santos, velho Zusa, imortalizado em 3 páginas de Coivária da Memória de Chico Dantas. Ele conta uma fictícia invasão de Lampião a Riachão, e o avô dele, Manelzinho Salgado, juntamente com o meu avô, se armaram para defender Riachão. Disse que meu avô, com um texto na mão e um trabuco na outra, disse: aqui em Riachão ninguém tira o dinheiro do governo, nem Nossa Senhora do Amparo será pega. E Chico Dantas escreve isso com uma delícia, da forma que papai não gostava, não. Meu pai não era assim. Rapaz, ele quis botar os nomes mais sérios de Riachão, o senhor e o avô dele, seu Manelzinho Salgado, seu Isaías Alves. Minha avó, Mariana Oliva Santos, filha de Eduarda Oliva e Luiz. Meu nome é Luiz Eduardo, porque eu sou bisneto de Luiz chamado, o apelido dele era Luiz Pisabal, porque disse que ele tinha tanto medo da minha bisavó que ele pisava de mansinho, como quem estava pisando no barro. E ela é uma avó, uma mulher forte, Eduarda, tanto que eu dei o nome da minha filha Eduarda. Ela vem a ser a irmã do bisavô de Aloysio Mercadante, portanto, as origens do Aloysio Mercadante é a mesma minha por conta disso. E o bisavô do Aloysio Mercadante era irmão da minha avó, por parte dos 2 lados, também dos Olivas. Enfim, Mariana Oliva, que era a minha avó, casada com João, com Júlia, era isso. Há uma conversa que os Olivas iriam vindo numa dessas caravelas que veio da família real. Segundo o próprio pai do Aloysio Mercadante, que eles são oriundos, uma parte que é da Península Ibérica, né? Uma parte vem da Itália, e da Itália não, da Espanha, e outra parte vai a Portugal. E, segundo alguns comentam, mas eu acho que não, que é bem antes, na família real, eles teriam visto uma parte foi parar lá no norte, no Pará, e uma parte veio aqui para o Nordeste, do Oliva. E, então, da onde vem? Essa é uma parte. Os Alves, o meu nome é Luiz Eduardo Alves, tem os Alves da minha avó, eu não sei muito. A minha bisavó, por parte de avô, João Zusa, que era irmão da minha avó, mãe de mamãe, era um primo, tanto que meu pai era primo carnal de minha mãe, ele tinha esse Manuel Gabriel Santos, que é o Santos, são Santos, e a gente não sabe muito a origem, mas ele era casado com uma neta de italianos, de holandeses. Provavelmente, eu atribuo aos holandeses quando invadiram aqui para essa região. Ela era liduína, tanto que lá no Riachão não sabiam chamar na linguagem, na língua, no holandês, e na corruptela ficou Lidivina, tanto que minha irmã é Lidivina por conta desse erro linguístico, ou seja, era Lidivina, que era minha avó, que era uma galegona, por isso que minha avó era galega e tal, ela era holandesa. E eu acho que não era. Esses holandeses chegaram aí e comeram essas nativas e tal, e deu minha avó. O velho João Isaías, que é esse que eu falei há pouco, que foi soldado floriano e tal, que era agregado porque ele era um sujeito bem pobre, era agregado de fazendas, então ele era um trabalhador rural. Ele dizia que era caboclo, mistura de negro, portanto eu tenho, graças a Deus, eu consigo ter o sangue afro descendente também, e índio, que você veja que eu sou meio imberbe, agora não, por causa da pandemia, mas porque ele dizia que a avó dele, usava essa expressão, foi pega no mato. No mato. O pai dele, o avô dele, se engraçou pela Índia nua e a minha tataravó lá e pegou ela, papou a véia, a nova, a indinha, e veio a gente. Então, meu avô era caboclo, era mistura de índio com negro. Ele parece negro, sabe? É disso. Então, nossa ascendência, ela tem essa mistura europeia, índia, negra. Essa mistura toda vai dar os Olivas. Os Olivas de Júlio Real. Aí é grande. Meu pai e minha mãe, meu pai é muito religioso, você sabe disso. Meu pai era realmente
carola, religioso, uma fé inabalável. Eu acho que meu pai, se fosse para se alguém precisasse ser santificado, João Olívio era um deles. Aliás, Amaral Cavalcante, no último livro dele, tem uma das crônicas que ele dedica a meu pai, que ele chama Um Homem de Deus. O papai era muito religioso e ele levava ao pé da letra muito do Evangelho. Então, crescer e multiplicar, e para ele era sagrado. Acho que o pai nem evitava filhos, talvez. Ele, quando casou com minha mãe já trouxe Maria Pequena, que é Maria Raimunda, na verdade. A gente chama Maria Pequena porque minha mãe tinha 16 anos quando passava por uma das ruas de Riachão e via essa menina que era meio maltratada, segundo dizem. A mãe não cuidava. Na verdade, ela ficou órfã muito cedo, morreu pai e mãe, e minha mãe passava e via e pedia, me dê essa menina para criar, me dê essa menina, e deu. E quando ela deu, mamãe conta que saiu correndo a ladeira, Maria Pequena chegou para morar com meus pais com 4 anos de idade. Tanto que ela chamava mamãe de Bindinha e meus avós de mamãe e papai. Então ela é a primeira filha da família que mamãe pegou para criar Maria Pequena. Maria Pequena é negra, eu sempre digo que tudo que quando tem a Dia da Consciência Negra, a gente bota uma foto dela, negra mesmo e tal. E Maria Pequena, então, foi morar com minha mãe pegou para criar, naquela mulher de 16 anos não criou com meu pai e minha mãe, mas quando minha mãe casou, como Maria Pequena era a filha adotiva dela, ela trouxe Maria Pequena. Maria Pequena veio morar com ela. E meus pais, então, meu pai foi logo ser... Aí veio Terezinha primeira, ainda no Riachão, em 1950, mas meu pai foi em 51, para a Estância, ser o recenseador de Estância. Pegou aquela Estância de Jorge Amado, já tinha saído, aquela coisa, conheceu Nogalo, conheceu João Nascimento, aquelas grandes figuras, e ele foi o recenseador. Contava até umas histórias interessantes, porque ele houve um preconceito muito grande, e Riachão era um fim do mundo. Chega lá um sujeito para ser recenseador, devagarzinho, aquele jeito dele, ele se impôs. Quando foi embora, saiu homenageado. Quando chegou, dizem que até uma bomba soltou para espantar ele. E lá, foi quando Guadalupe até brincava, porque o nome Maria de Guadalupe é porque ela foi fecundada, ou seja, o Laco foi na Estância. E Guadalupe foi fecundada lá e veio, nasceu no Riachão, depois nasceu Ângela e eu, somos os 4, vieram para cá. Guadalupe, depois Ângela, que mora em São Paulo. Você tem ideia, a Ângela casou com um japonês, Satoshi Suzuki, figura maravilhosa, e tem 2 filhos. Um deles é o editor de mundo da Folha de São Paulo, seguindo os passos do pai, por exemplo. Tudo que abriu a Folha de São Paulo, viu qualquer notícia internacional, passa pelo crivo do meu sobrinho, é o editor de mundo. E o outro, Shin Oliva Suzuki, que é Shin Oliva, é o diretor de redes sociais do grupo G1. Era o responsável pela primeira página do G1, quer dizer, todos os 2 se destacaram. Um é o cara, tudo que você vê de rede social do Grupo Globo é coisa. Então, a Ângela teve esses 2. A Ângela foi também. Ângela foi repórter da nossa cidade e conseguiu, naquela época, quando não tinha internet, nada, ser amiga pessoal de Érico Veríssimo. Quando a Ângela casou, Érico mandou o Solo de Clarineta, que era o livro dele, o primeiro livro de memória dele. Antes mesmo de todo mundo receber, foi o presente. A Ângela convidou ele até para ser o padrinho de casamento. E ele mandou com uma trombetazinha: Ângela, não posso conhecer, não posso ir até Aracaju, mas aí vai meu presente de casamento. Você vê que danada a Ângela era. Ficou amiga do grande Érico Veríssimo, o pai do Fernando Veríssimo, né? Mamãe, então, depois vieram 6 em Aracaju. Chico primeiro, depois Almir. Depois vem 4, Geralda, Carmelita, Lidivina e Messi. Então, somos 11. A primeira, Maria Pequena, que eu sou o 4º mais velho dos homens, portanto, se papai fosse rei, a coroa era minha, dei um azar que não foi. Não, minha mãe era, como é que é, monarquista. Eu dei azar, porque monarquista ela, se voltasse à monarquia, eu tinha uma chance, dizia ela, porque dizem que Domitila, a amante de Dom Pedro, era Oliva, ainda parente nossa. E eu podia, quem sabe. Agora, de qualquer maneira,
Somos 10, mas minha mãe e meu pai gostavam de procriar. O velho era o seguinte, vou dar uma inconfidência. Segundo Macepa, lembra de Macepa, que veio de Brasília? E ele era uma figura queridíssima. Dizem que era um grande bossa novista, dizem que foi amigo de João Gilberto, etc. Macepa era tio de Tadeu Pipi, ali perto de Zé, onde Zé morava, aqui perto ali do Babilândia e tal. E estava Macepa, eu, Zé Rosa, Ivan Valença, aquela turma todinha. E quando me apresentaram a Macepa como filho de João Oliva, Macepa disse: João Oliva era o único jornalista que tinha tesão pela própria mulher. Ou seja, isso, por um lado, pode ser uma brincadeira, mas era uma homenagem, porque papai era apaixonado por minha mãe, tanto que fez até antes de morrer aquela poesia dele, Amor de Outono e tal, e dizem que ele era camisolão, né? Então era tesão. O único jornalista que tinha tesão pela própria mulher. Eu tirava com ele, ele ficava vermelho e gostava da velha. Então ele, como esse furor insegurado, e minha mãe mesmo, Carola, gostava do esporte, minhas irmãs virem isso ficar doentes, eles fizeram todo 15 filhos. 15. Minha mãe, portanto, teve... meus pais tiveram 15 filhos, um morreu o Rio. Mamãe tinha mania, primeiro morreu assim que nasceu, mamãe batizava, e ela chorava todos os que perderam. Parece que 2 morreram assim que nasceram. Eu corri o risco de não nascer. Meu pai, minha mãe, todos os filhos foram nascidos dentro de casa. Ou seja, ninguém foi para o hospital. Terezinha nasceu a fórceps, graças à maestria de um médico, o Dr. Bernardini, que era o grande médico da região do Sul, que veio a ser o pai de Luiz Mitibieri. Então, o Dr. Bernardino, pai de Luiz Mitibieri, avô de Fábio de Bieri, etc., sogro de Bosco França, que foi o médico, que era o médico daquela região na época. Então, Terezinha tem até uma marcazinha, nasceu a fossa. Quando eu cheguei para nascer, conta minha mãe que eu nasci atravessado, eu vim de ombro. E a parteira, que era uma negra, todo mundo até brincava que eu sou moreno por conta disso, eu acho bacana isso, meu pai ainda era quem ajudava no parto, porque pai ainda tinha, eu não sei, ainda tem o temor. Ele é que segurava as pernas da minha mãe para ver o menino nascer. Quando eu meti o ombro, minha mãe contava isso, que eu meti o ombro, a parteira, grande figura, eu nunca conheci, mas devo a ela a vida, ela fez uma manobra com a mão, com o ombro, não passava, minha mãe também, ela fez uma manobra, aquelas parteiras eram maravilhosas, né? Melhor do que muito médico hoje, parto natural, fez a manobra e me recolocou e eu vim. Quando ela fez a manobra, minha mãe deu um grito. E quando deu um grito, a parteira, acostumada já naquilo, deu uma bronca em minha mãe. Besteira! Quando deu uma bronca, que papai, você está em sua casa, grite, Maria! Ele deu a força total. Então, fomos assim nascendo todos. E minha mãe não aceitava maternidade. Ela só queria ter os filhos em casa, só que estava em casa. Aqui em Aracaju também, todos que nasceram. Chico nasceu na rua de José Tomás e todos os demais na rua Riachuelo 607. Então, fomos essa família de 15, 5 não vingados, 10 nascidos e Maria Pequena 11. Ao todo, hoje, da última vez, antes do papai morrer, éramos 51. Entre netos, bisnetos, noras, era a família nova. Meu pai morreu, mas já nasceram depois dele duas bisnetas. Uma minha neta e uma nasceu o ano passado, durante o Festival São Cristóvão, ela é de Minas, e há 15 dias atrás nasceu mais uma, Estela, filha do meu sobrinho, esse do Globo, G1.
stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long.